Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, um programa que tem o intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, comportamento, bem-estar, atualidades, oportunidades e importantes assuntos para o nosso crescimento pessoal e profissional. Eu sou Val Barrionuevo e tenho tido a oportunidade de fazer a gestão aqui na Fundação Sesumar, tanto da rádio como da TV. Espero que você esteja diariamente nos sintonizando, porque o nosso trabalho ou tudo aquilo que nós fazemos e executamos aqui na Fundação tem você como nossa principal fonte de inspiração. Nesta edição, darei continuidade a um tema bem significativo: a representatividade das mulheres na política. Assunto que mostra uma realidade ainda desafiadora, especialmente no Brasil. Em breve pesquisa no site brasilescola.ol.com.br, encontrei essa informação. Abre aspas. A presença de mulheres na política é fundamental para garantir a diversidade e eficácia democrática para assegurar que políticas públicas atendam às necessidades específicas das mulheres. Apesar dos desafios, a presença feminina na política tem priorizado questões cruciais como a saúde, educação e o combate à violência contra a mulher, desafiando estereótipos de gênero e inspirando futuras gerações. A inclusão de mais mulheres na política não é apenas uma questão de justiça ou representatividade, mas um imperativo para o desenvolvimento de sociedades mais justas, equitativas e resilientes. Para conversar conosco hoje, convidei a maringaense Marjorie Caterine Capdeboschi, também carinhosamente conhecida como Majô, uma de nossas recém-eleitas vereadores. Esta foi a sua primeira vitória, conquistando 1.783 votos válidos do eleitorado maringaense. Você já percebeu que esta edição pode nos levar a entender um pouco dos bastidores da política maringaense. Será? Então permaneça conosco, pois o Comunidade do Conhecimento, apresentado por mim, Val Barrionuevo, volta já. De volta com o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar e exibido diariamente pela rádio e TV Unisesumar e apresentado por mim, Val Barrionuevo. A eleição de 2024 marcou uma virada de chave no Legislativo maringaense, com a eleição da maior bancada feminina de sua história, com 5 mulheres eleitas. Com perfis, bandeiras e trajetórias completamente distintas, nossas vereadoras devem se unir em prol de um objetivo comum: a promoção de pautas que representem justamente o público feminino. Sobre este e outros assuntos, converso agora com a Majô, que recentemente, em entrevista, respondeu, abre aspas, eu vejo claramente que eu não estava pronta para assumir uma cadeira antes, como eu estou hoje. Então, é no tempo de Deus e Ele sabe qual é o melhor momento. Fecha aspas. Formada em Educação Física pela UEM e especialista em Gestão Pública, Majô conta que começou a se envolver com a vida pública ainda nos tempos de graduação, embora se candidatar não fosse considerado um sonho de infância. Será?
Seja sempre bem-vinda, minha amiga. Tenho muito, mas muito carinho pelo seu trabalho. Recentemente, quando você esteve aqui, eu falei, você ficou assim, falou, nossa, o Val, né, tem toda essa admiração, mas a gente tem que admirar, né? É por isso que, às vezes eu digo, tá vendo, Laine, que é minha filha, tem que ser que nem fulano de tal. E de vez em quando eu falo, ó, Majô, como tem ido, defendido, né? Não só os interesses dela, mas o interesse de todos nós. Então é por isso que aqui você sempre vai ser muito bem-vinda. Obrigado, tá? Eu que agradeço o convite, a oportunidade de compartilhar tantas coisas que estão acontecendo aqui em Maringá. Eu falo, Val, que política é coisa séria, mas não precisa ser chata. Nós temos que levar para as pessoas muito conhecimento, muitas ideias para poder ajudar, né, as pessoas a conhecerem um pouquinho mais do que acontece aqui nos bastidores e também no palco da política maringaense. Você tentou ser vereadora em quantos pleitos? Eu saí em 2012, 16, 20 e 24. 4 vezes. Então, 3 vezes você não ganhou experiência, lógico, né? Sim. Mas você não assumiu nenhum cargo na Câmara, mas você esteve sempre envolvida com outros cargos e na política também. Eu costumo dizer que a gente não escolhe a política, é Deus que escolhe e capacita a gente para estar na política, Val. Então, eu saí pela primeira vez candidata aos 22 anos de idade, estava fazendo mestrado na época aqui na UEM e na UEL, então, rotina muito complexa, né? Ia para Londrina assistir disciplina lá, cumprir os créditos, maior correria. E aí, então, saí candidata, gostei, saí novamente em 2016, saímos em 2020 no meio da pandemia, fiquei primeira suplente, a gente quase entrou, faltou 300 e pouco, 400 votos para a gente entrar na eleição de 2020, e aí, então, nós tivemos o resultado, o êxito em 2024. Ganhar a eleição não é somente esse o objetivo ao disputar um pleito. A gente tem outros objetivos concomitantes, né, a eleição. Política não é sobre ganhar ou perder a eleição, é sobre as pessoas que você conhece, é sobre as realidades que você conhece, que você pode propor e então fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o ganhar a eleição é consequência, né? E aí quem tem a permissão é Deus, não é a gente. Eu vejo que eu não estava por antes preparada na minha totalidade para poder ocupar o cargo e hoje eu vejo que foi no momento certo, como tinha que ser, e eu não mudaria em nada a minha história. A sua história começa, como eu há pouco disse, educação física. A educação física, para você, o que acrescentou nessa sua vontade que foi surgindo de defender os interesses públicos? Eu sempre tive certeza que eu iria seguir carreira acadêmica, fazer mestrado, tanto é que fiz. Defendi em 2014. Acontece que, desde sempre na graduação, eu escolhi estudar políticas públicas de promoção da saúde e como a atividade física estava incluída nisso. Então, eu participava de sessões da Câmara Municipal, na luta para a implantação da UBS na Zona 7, por exemplo, participava de conferências de saúde, isso mesmo sem ter mandato, isso mesmo sem ser candidata a vereadora. E foi esse envolvimento que concomitou de eu ter o convite depois, em 2012, do Divanil Braz Palma, que era ex-sogro da minha irmã. Mas, Jô, você já participa de sessão da Câmara, você já debate política, o seu mestrado, a sua dissertação de mestrado é com política pública, por que você não sai candidato? Foi aí, então, que eu falei, bom, se eu estou falando sobre o que a prefeitura tem feito e não tem feito, por que não estar no papel, estar na posição de poder, então, dizer o que pode ou não ser feito e sugerir algumas coisas? Foi aí, então, que nós decidimos sair candidata lá em 2012, quando eu tinha 22 anos de idade. Foi decepção, assim, de entrar no quarto e chorar ou colocar oxigênio bom no pulmão e nos pulmões, né, e sair andando? Olha, é claro que quando a gente não atinge... Conta a verdade. É verdade. Você chorou bastante. Não, com certeza. Eu te conheço. A gente chora, claro, a gente se emociona. O objetivo principal é o resultado final da eleição. Lógico que sim. A gente tem, claro, outros objetivos ao sair candidato, mas o principal é o se eleger, é o ganhar. Então a gente fica assim um pouco frustrado com isso. Mas eu tenho plena convicção de que foi da forma e como teria que ser para acontecer. Então a gente fica frustrada, mas aprendendo o input do esporte, né? Eu fui atleta minha vida inteira, então
É nas derrotas que a gente aprende mais do que nas vitórias. Isso é uma coisa que o esporte me ensinou, essa resiliência, vontade de ir lá e fazer melhor. E foi então, poxa, deu resultado, deu negativo, mas amanhã eu tô trabalhando de novo, porque isso aqui é mais do que eu só sou um grão de areia perto do que a gente pode fazer. Então, deu eleição, o resultado não foi o principal que a gente almejava, mas no outro dia continuamos na rua, continuando o trabalho feito. Val, isso é algo que o esporte me ensinou muito. Vamos lá. 2012, 16, 20. Aí eu saí deputada no meio, 22. Ah, você acha que isso também pode ajudar, né? O nome está ali. Então, eu estava comentando e depois vi o do deputada, né? Em todas essas suas tentativas, você acreditava em todas que você ia ganhar? Sim, em todas. Acordava todo dia, 5, 6 da manhã, para chegar em casa 11 horas, meia-noite, um ritmo assim insano de trabalho, de visitas, né, para poder dar conta de toda a agenda que a gente tem durante a campanha. Então, em todos os momentos, todos os dias, eu acreditava assim na vitória. Minha psicóloga fala que durante a campanha eu fico... A psicóloga veio durante ou depois? Veio durante. Tá. Ela veio antes da eleição de deputado, de 22, para a eleição de 24. Então a Marcela fala, mas Jô, você fica uma outra pessoa em época de campanha. Então, assim, acreditando sempre, 100%, que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, né? Então, em todas as eleições, trabalhando muito, para dizer assim... Da minha parte, eu fiz tudo que podia. Tá. O natural eu fiz, agora só o sobrenatural. O workshop agora de como ganhar uma eleição e de como, né, não ter tanto êxito. O que a gente erra e o que você acerta, ou a gente, né, acerta, você ou quem tenta alguma coisa assim. Quais são os erros e os acertos? Aquilo que deve continuar e aquilo que você sentiu que não é legal ter numa eleição? A minha virada de chave, Val, é entregar para Deus, literalmente. É mesmo? Foi porque, da minha parte, sempre trabalhei muito, mesmo sem ser ano de eleição. Eu sempre estive na rua acompanhando as políticas públicas. Eu te conheci na ANPEC, eu conheci com outras pessoas. De anos, são 12 anos atuando diretamente aqui. Então, eu acho que essa última eleição foi a que eu mais soltei. Eu falei, Deus, que seja feito sua vontade. Porque a minha parte eu sabia que eu não tinha mais nada que eu pudesse fazer de diferente. Eu tenho alguns ideais, né, Val? Eu não compro voto, eu não pago churrasco em troca de voto, eu não dou gasolina em troca de adesivar de carro, eu não faço essas coisas, nunca fiz e nunca vou fazer, né? Mas você não faz por algo seu? Por ideal. Ou por ideal? Ou por não ter Por ideal. O dinheiro? Por ideal, porque... O voto, ele precisa, para criar o vínculo da pessoa, tem que ser de verdade, tem que ser de coração. Ele tem que ser de verdade. Então, se eu der 50 reais pro cara aqui, amanhã oferece um de 70, ele vai mudar para outro cara. E eu não quero isso. Eu não quero, que nem a gente que é empresário, a gente fala, né? A gente não quer vender por vender, a gente quer transformar a vida da pessoa. Com certeza. Então, eu sempre tive claro isso, que o voto que eu queria era um voto que fizesse leal, é um voto que acreditasse em mim. Eu peço para Deus nas minhas orações que as pessoas vejam nos meus olhos o que tem no meu coração. E que essa verdade eu consiga passar para as pessoas. Então, isso é algo que marca bastante minha vida. Você está numa Câmara com 5 mulheres. Maior bancada da história. É a maior bancada da história. Eu até falei na abertura aqui que eu acho que é uma oportunidade de vocês se voltarem às pautas, né, voltadas à mulher, e talvez eu não tenha me feito entender na utilização das palavras, mas é um sentimento meu. Eu falo, nossa, elas estão ali, né, elas vão ter essa oportunidade. E você, nesses poucos meses, você acredita que essa oportunidade está tendo assim um alicerce, já assim com ingredientes interessantes, ou é muito complicada a política? Olha, nós estamos vivendo um momento histórico em Maringá. Primeira prefeita mulher em exercício, que o Silvio foi viajar e a Sandra assumiu a prefeitura, então ela está vice-prefeita da cidade, isso é um baita de um
de um avanço. E atuante, né? E atuante, ela está em tudo, gente. Eu pensei... Em 3, 4. Eu perguntei para ela, você fez um clone de você? Porque ela tem uma irmã muito parecida com ela. Eu falei, tua irmã está indo nos... Ela, não sou eu mesmo. Está indo em tudo. Então, a gente tem um braço no executivo, que é a Sandra, tem esse olhar feminino, e no legislativo agora, no legislativo com 5 vereadoras, é um momento histórico. E olha só, Val, eu faço parte da mesa diretora da Câmara, eu sou a primeira secretária da Câmara. Fazia 10 anos que nós não tínhamos uma mulher nessa posição na Câmara Municipal. Então, olha a responsabilidade e o mesmo privilégio que é de eu estar lá na mesa representando essas 5 mulheres. Então, com certeza, nós temos a oportunidade de fazer história em Maringá. Então, que a gente possa juntas propor alguns projetos de lei em conjunto, porque é o olhar feminino, né, da política. O olhar é a forma que nós temos de cuidar das pessoas. E não estou dizendo que é melhor ou pior dos homens, não é isso. Eu tenho muito claro que existe o papel do homem, o papel da mulher. Não é uma competição. Não é competição, eu não quero competir. É só um olhar que é diferente. Nós temos o que aprender com os homens têm o que aprender conosco, né? Eu acredito muito que mais mulheres na política vão levar isso a gente ter uma sociedade mais justa, uma sociedade com mais oportunidade para as pessoas. Então, esse olhar feminino faz a diferença. Eu creio sim que nós podemos... E eu creio que a mulher cobra muito do homem e na visão dela, que nem... Eu vim para cá, né, e estava me arrumando, aí a Elaine falou assim, Val, você não se maquiou ainda. Eu falei, deixa o vizinho escutar uma coisa dessa, né? Então você corre lá e tá bom? Não, tá bom. Então tem um cuidado, né, é um olhar com cuidado. Tem. Ainda mais quando a gente pensa em questões femininas. Vamos dar um exemplo, Val. Quando a gente fala de vaga em escola, por exemplo, certo? Isso impede muitas vezes de mulheres conseguirem empreender ou trabalhar para alguém se ela não tiver a vaga na escola. Então, isso é uma pauta feminina, que talvez os homens não deem tanta importância, porque isso afeta mais as mulheres do que os homens. Então, olha só, quando a gente pensa em crianças com autismo e doenças raras, nós protocolamos o projeto de lei para que essas crianças tenham preferência no sistema de ensino aqui de Maringá. Isso é um olhar feminino, do cuidado. Poxa, essa mãe já está sobrecarregada demais, chega de falar que a mãe é guerreira. Nós precisamos ajudar ela no seu dia a dia. Então, a gente criou esse projeto de lei justamente para isso, para facilitar um pouco a vida dessa mãe, dessa família. Ter uma criança com uma doença rara, ter uma criança com laudo, com diagnóstico do autismo, já é difícil para o dia a dia. Leva em terapia e volta, e precisa de consulta, enfim, já é desafiador. Aí, quando vai para o ensino, um baita de um desafio. Às vezes não consegue a vaga na escola que é perto de casa, não consegue vaga na escola integral. Então, peraí, como que a gente pode ajudar essas pessoas que já têm o seu dia a dia difícil? Nós protocolamos nessa última semana um projeto que vai a esse encontro. Ele vai tramitar pela Câmara, passando na Comissão da Constituição e Justiça, passando na Comissão de Finanças e Orçamento, para depois ser apreciada no plenário da Câmara Municipal. Olha lá. Gente, eu estou conversando aqui com a Majô, uma das 5 recém-eleitas vereadoras de Maringá. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com o Comunidade do Conhecimento, que é apresentado hoje por mim, Val Barrionuevo. Eu volto já. O Comunidade do Conhecimento está de volta pela Rádio e TV Unicesumar, emissoras que você sintoniza. Lembrando, primeiro a TV, 28.1, canal aberto. E a rádio, fácil também, 100.1. É a nossa RUC FM. Hoje, a nossa convidada, Majô, uma das nossas 5 recém-eleitas vereadoras de Maringá. Ela vem nos trazer luz a algumas perguntas ou alguns questionamentos, né? A representatividade das mulheres na política, como está? Como está essa representatividade? Você que já, quando ganhou, eu lembro que você já foi, né, em alguns lugares, e a Majô, a nossa vereadora eleita, já estava trabalhando. E depois você assumiu, foi diplomada, aí já entra, passa mais um mês. A vereadora diplomada, daí começa as sessões e você já trabalhando. Então, como é que está a mulher na política? Nossa, como você disse, vice-prefeita, que foi prefeita, nós temos algumas pessoas já cogitando, mulheres já cogitando ir,
né, para as próximas eleições como deputada. Enfim, nós já estamos caminhando e as pessoas estão acreditando. E vai valer muito o que vocês fizerem como mulheres para que haja ainda mais, né, pessoas votando em mulher. Não é só mulher que vota em mulher. Homem vota em mulher, mulher vota em mulher, mulher pode votar em homem, enfim. O importante é que a gente tenha pessoas como você nos defendendo. Eu digo que nós mulheres inspiramos e nos inspiramos umas nas outras. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar em um local de destaque, né, seja ele na política ou um cargo de chefia, por exemplo, em alguma empresa, a gente precisa dar o exemplo do que nós estamos fazendo, porque a gente está abrindo a porteira para que outras mulheres também ocupem esses espaços. Eu fico muito feliz em dizer, Val, que a Câmara Mirim de Maringá, que são os vereadores mais jovens, tem mais mulheres do que homens. E, inclusive, a presidente é uma mulher, é a Júlia Vancini. Ela me acompanhou durante um dia de vereadora aqui em Maringá, viu que a agenda é bem lotada. Então, nós temos aí uma boa safra de mulheres também que sairão candidatas nos próximos anos. Então, é importante a gente abrir os espaços para que mais mulheres possam conquistar, se sentir mais à vontade de estar neles. Se a gente for ver, Val, não faz muito tempo que as mulheres nem podiam votar. Faz menos de 100 anos a gente não podia votar. A gente não podia, até a década de 70, ter cartão de crédito, abrir conta em banco sem autorização do marido. A gente não podia ter um comércio sem que o marido autorizasse. Então, foi grandes avanços em pouco tempo. Então, assim, nós estamos longe do ideal, mas estamos muito melhores do que há pouco tempo atrás. Tenho certeza que cada vez mais a gente vai conseguir incentivar mais mulheres competentes, com qualificação, para ocupar esses espaços. Poxa, eu tenho aqui umas situações. Você sabe que aqui tem... Que medo, hein? Ah, você não vai falar isso. Vai falar de medo? Uma mulher como você, assim, né? Vai falar de medo? Isso aqui é coisa muito particular sua. Vai fazer eu chorar, né? Não imagina. A gente você, fala Mariane? aqui... Não, isso aqui não tem nada com Mariane. Isso aqui é eu que fico, eu leio de cada um de vocês, eu procuro entender por qual motivo se conquista ou não há essa conquista, por que ocorreu, por quê, né? Esses dias uma pessoa ainda chegou para a Elaine e a gente estava conversando e falou assim, como o Val consegue permanecer do mesmo jeito que eu conheci ele há 30 e poucos anos? Ela falou assim, é porque ele não chora em público, ele não bebe em público, ele não faz muita coisa em público. Porque dentro de casa há uma situação. Sim. Lá é o Valmir. E fora de casa é o Val. E é o Val que eu tenho que respeitar. Então é por isso, tem gente que fala, nossa, você sempre anda de gelzinho, sempre... Não, é em respeito a alguém que você faz isso. Se for por mim, eu pijamão o dia inteiro, né? Mas é por isso, às vezes a gente tem que tomar tomar isso para si, sabe? Falar, não, eu tenho um porquê de estar aqui. Você vê, só com o professor Wilson eu trabalho 26 anos. Olha o que eu já aprendi com esse homem, né? Um grande gestor, um grande líder. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente pode, porque quem colhe são os nossos filhos, são aqueles que vêm. Então, você falou de mulher que se inspira em mulher. Quem é essa mulher? Minha mãe. A minha mãe é um exemplo para mim, assim, de mulher, de ser humano, que é um privilégio ter ela como mãe. Eu queria ter metade dos dons que ela tem, viu, Val? Porque cozinha muito bem, cuida de plantas muito bem, assim, não tem tempo ruim, sabe? Tem a linguagem de amor da minha mãe em atos de serviço, então ela está sempre fazendo algo a alguém, aos netos, aos filhos, enfim, aos sobrinhos. Ela é uma mãe de todo mundo, viu? Como é o nome dela? Dona Marinês. Marinês. Dona Marinês. Agora tem um assanhado aqui que te deu esse beijo caloroso aqui. Esse é meu pai, seu João François. João? João François Capdebosque. Esse nome é bonito. É forte, né? Ele já ganha 10 votos só de saída. O meu pai, uma pessoa que passou por maus bocados na vida, sabe, Val? E ele me ensinou a nunca perder o sorriso no rosto. Não importa quão difícil esteja, sabe? Esse sorriso?
Isso. E no dia do teu casamento ele foi calminho, assim, entregou a filha para esse... Eu fui a quarta a casar, né, Val? Não, mas entregou para esse cara aqui, ó. É. E quem é esse aqui a quem ele entregou? Esse aqui é o amor da minha vida. É mesmo, né? Nós somos primeiros namorados um do outro. Tanto eu dele quanto ele de mim. Ele tinha 18 anos, eu tinha 20, quando a gente se conheceu lá na universidade. E desde então a gente namorou, noivou, casou e já estamos aí há 14 anos, 15 anos juntos. Olha que maravilha, né? Então, eu busquei essas fotos nas minhas pesquisas e tratei do meu jeitinho, né? Ficou muito bom. E você acha que esse olhar é um olhar mesmo da mulher apaixonada, assim? É, com certeza. O amor de gente meio besta, né, Val? Um pouquinho. Um pouquinho, né? É. Eu vou falar, antes da gente namorar, a gente pensava, não, eu jamais vou aceitar isso, eu jamais faria aquilo. Depois você fala, olha só, a gente cuspindo pra cima e caindo na testa, né? Uhum. Então, o Danilo me ensina a ser uma pessoa melhor. O nome dele é Danilo? Danilo Augusto Rodrigues. Ele me ensina a ser melhor, a ter mais empatia, né? Eu tive um baita de um aprendizado com ele, um privilégio de ter ele ao meu lado. A gente se completa muito, assim. Você aprende com as suas irmãs, aprende com a sogra, o sogro, com o Danilo, com o pai, com a mãe. E esse serzinho aqui, o que ele te ensina? Que o amor, ele não precisa ser falado. Ele precisa ser sentido. E a gente sente o amor pelo olhar. E os cachorros são isso pra gente, os animais, né? Eu que eu digo. São isso pra gente. Então a Teteia tem uma função na minha vida, assim, que é difícil até de falar. Teteia. É a Teteia. Eu passei por um tempo, comecei faz uns 2 anos mais ou menos, então uns problemas de saúde, umas crises de ansiedade. E quem não? E quem nunca, né? E quem nunca? Quem nunca? E a Teteia, ela me ajuda a manter o prumo. Tanto que eu sempre que eu posso, eu a levo pro gabinete, ela tem uma caminha no meu gabinete, né? Ela tem o espaço dela lá. E ela agenda, a próxima entrevistada vai ser a Teteia. E ela me ajuda nisso. Ajuda, eu sei que ajuda. Então, assim, os animais, eles mostram um amor pra gente que a relação humana não explica e não ensina. Então, ter um animalzinho em casa é um privilégio. Então, quem nunca vivenciou um amor de um animal, que tenha. Eu que o digo. Elaine, você pode me ajudar um minutinho aqui só? Olha, nós temos um projeto aqui e esse projeto ele é a liderança Tuxaua. Você é acometida por uma agenda que estava muito forte, você não pôde estar. Foi no dia da diplomação, no tá dia justificado. Tá justificado. Então eu queria, assim, que você soubesse que está aqui, mas que se você me permitir, eu gostaria de entregar para você lá no seu gabinete, em algum lugar. Aqui está o seu selo dourado, Uma seu honra. certificado. Tá? Uma honra. Val, eu já estive presente em uma entrega do líder Tuxaua. E naquele dia eu pensei, poxa, será que um dia eu vou receber? Então, não preciso nem dizer quanto que eu fiquei feliz com o convite, né, e com o reconhecimento. A gente que se doa para a vida pública, a gente faz independente de qualquer coisa. Mas quando a gente tem um feedback, um retorno do trabalho que a gente tem feito, enche o nosso coração de alegria e de energia. Então, obrigada, viu, pelo A gente que agradece. E eu, assim, tem momentos da vida da gente que nós amamos a distância. Eu, Elaine, minhas filhas, a gente sempre fala sobre isso. Olha, eu amo aquele cara, à distância, né? E eu já venho amando vocês enquanto família, enquanto casal, há muitos anos à distância. E quando você foi naquele jantar Tuxaua, né, ainda você foi tirar foto, eu ainda brinquei com você. Não, vem cá, só com ela. Por quê? Eu sabia que algo de bom
Deus ia realizar na sua vida. Já tinha feito algumas coisas. Então, esteja preparada para receber. Você plantou muito. Mas tem gente que planta, a hora que começa a nascer, ele não dá conta, ele não sabe como fazer a gestão daquilo tudo que vem. Então, que você saiba guardar, entendeu? Para os momentos, a cigarra, entendeu? Ali, no inverno, no verão, porque a hora que você vai começar a aparecer, vai surgir tantas coisas, e eu quero falar algo que brota no meu coração, que conte sempre com a gente. Nós, líderes do Challas, vamos estar sempre ao seu lado. Obrigada, Val. E eu quero dizer o mesmo a vocês. Vocês têm uma amiga, uma companheira na Câmara Municipal, e sempre que vocês precisarem, ficarei muito feliz de atender da forma como for preciso, para fortalecer cada vez mais esses líderes aqui na cidade de Maringá. Maringá é muito conhecida pela sua cidade civil organizada, né? Pelos líderes que nós temos na cidade. Então, é muito importante fortalecer instituições e ações que vão fomentar cada vez mais isso. Então, parabéns. Obrigado a você. Sucesso hoje e sempre. E quando a gente puder entrevistar, como é o nome mesmo? Teteia. A Teteia. Eu vou trazê-la junto comigo a próxima. Por favor, né, Elaine? A gente traz as nossas também. Combinado. Minha amiga, isso aqui eu não vou te entregar agora não, porque vai ser lá na Câmara, tá Combinado. bom? Beijão para você, Deus pra você. abençoe e que essas lágrimas só tire algumas coisas que possam ter afetado até então, para você, às vezes, fala assim, nossa, eu não estou enxergando o horizonte. Às vezes não é para enxergar, mas às vezes vem alguma coisa, clareia e você consegue enxergar, tá bom? É dar o passo que Deus coloca o chão. Exato. E um abraço no Danilo, tá bom? E essas fotos são para você levar e deixar lá com vocês. E é isso, gente. A comunidade do conhecimento fica por aqui, mas fica também o nosso convite para que você nos acompanhe em nossas redes sociais. E no caso aí do canal do YouTube, nós necessitamos sim, né, que você se inscreva, deixe lá o gostei ou não gostei, não importa, né? O que você for fazer lá, mas é importante que você entenda que esse carinho que você tem por nós é a certeza do nosso comprometimento com você e com o conhecimento. Então, por isso, Val Barrionuevo, né, o jornalista que está no comando, por enquanto, aqui do Comunidade do Conhecimento, tem só a agradecer e desejar um até logo a todos vocês. Um grande abraço.